Quando a gente pensa em se aproximar de Deus, muitas vezes a gente topa com algumas barreiras. Muitas vezes a barreira para nós é aquilo que a gente é, ou aquilo que a gente acha que Deus acha que a gente é. Mas e se a barreira para me aproximar de Deus for a forma como eu enxergo Deus? Nessas horas a gente precisa se perguntar: como eu vejo Deus? Eu sou Felipe e eu vou responder essa pergunta em 3 minutos ou menos. Existe uma complicação quando a gente vai falar da percepção que a gente tem sobre Deus, porque a forma de perceber Deus, ela não acontece diretamente. Deus não é algo que está fisicamente presente, de forma que a gente pode ver, tocar, ouvir, pelo menos não da forma como a gente percebe o mundo ao nosso redor. Então, falar de ver Deus ou ter uma perspectiva de Deus e ter um conceito formado, muitas vezes é um pouco difícil, porque ao longo de toda a história, o que o ser humano fez foi encontrar palavras humanas para descrever Deus. O problema é que, de certa forma, o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. A nossa ideia de Deus, ela está muito presa àquilo que ensinaram a gente que Deus é. Talvez uma pessoa nunca tenha chegado para você e dito Deus é isso ou Deus é aquilo. Mas se a gente for pensar no conceito criacional, onde o ser humano é imagem e semelhança de Deus, você pode ter visto Deus através de pessoas, ou você pode ter visto apenas a face do pecado. Porque mesmo depois da queda, o ser humano conseguiu se manter refletindo em parte o que Deus é. O problema é que junto com o reflexo daquilo que Deus é, está o reflexo do que o ser humano se tornou. Então, é muito difícil a gente acreditar que Deus é amor se o amor que a gente encontrou ao longo da vida não foi um amor de verdade. É meio complicado a gente entender que Deus cuida da gente se ao longo da nossa vida as pessoas que deveriam cuidar de nós não cuidaram. É difícil a gente pensar num Deus verdadeiramente bondoso se a gente não conheceu bondade de verdade na vida. Talvez a gente não consiga confiar em Deus porque as pessoas que nos cercam não são dignas de confiança. E mesmo que a gente vá para os discursos que nós vemos baseados na Bíblia, tem pessoas que vão tirar dali um Deus que não existe. Para muita gente, se aproximar de Deus é sinônimo de se aproximar daquele que sustenta o discurso que me condena e me oprime. Para muitos, o que existe perto de Deus é só um conjunto de regras muito rígidas, não é um lugar de amor, não é um lugar de cuidado, não é um lugar de respeito, não é um lugar em que eu vou me transformar numa pessoa melhor. Porque as pessoas que eu vejo falando de Deus não me parecem pessoas boas. Para muita gente, a imagem de Deus está borrada, porque ela está encoberta por todo tipo de sujeira, todo tipo de confusão, todo tipo de mentira. Mas se a gente se aproximar, se a gente buscar de verdade, a gente vai ver que o Deus de verdade, ele não parece com muito o que muitos falam por aí. Deus de verdade é um Deus bom, verdadeiro, respeitoso, cuidadoso e principalmente um Deus que quer a gente perto dele. E a gente só vai conseguir ver Deus como ele realmente é se a gente se aproximar.